Buenos, meus alunos, nesse vídeo nós vamos ver como calcular a integral de funções racionais. Então nesse vídeo a gente vai ver como calcular a integral de funções racionais através de frações parciais, tá? A gente já vai ver o que é isso. Então para motivar vocês, vamos considerar a seguinte expressão, né? Suponha que eu tenho essa expressão aqui, 2 sobre x menos 4, mais 3 sobre x mais 1, tá? Essa expressão aqui eu posso colocar tudo sobre o mesmo denominador, né? Então o denominador aqui vai ser x menos 4 vezes x mais 1. Então aqui eu vou ter, né? Como é que eu faço essa coisa aqui? Pega esse carinha, divide por esse cara aqui embaixo, vai sobrar só x mais 1 vezes esse 2. Né? Então aqui 2x mais 1. E aqui é a mesma coisa, né? Pega isso e divide por x mais 1, vai sobrar x menos 4 vezes esse 3. Então 3x menos 4. E aí eu posso fazer as continhas. Então aqui eu vou ter 2x mais 3x, então isso é 5x. Aqui mais 2 menos 12. Então aqui eu vou ter menos 10. E aqui embaixo, quando eu fizer esse produto, eu vou ter x ao quadrado menos 3x menos 4. Então, o que a gente fez aqui, né? Isso aqui é igual. O que a gente fez aqui, daqui para cá, é calcular o mínimo múltiplo comum, né? Colocar tudo sobre o mesmo denominador, tá? E o caminho inverso, né? Sair dessa expressão aqui e chegar nessa expressão aqui, é o que a gente chama de decomposição em frações parciais. Então, se tem uma expressão dessa forma, se eu colocar tudo sobre o mesmo denominador, estou calculando o mínimo múltiplo comum, né? E se eu pegar essa expressão aqui e reescrever nesse formato aqui, eu estou calculando então a decomposição em frações parciais, tá? Agora, né, a gente está falando de integrais, tá? Então, olhando para essas duas coisas aqui, né, que são a mesma coisa, qual dessas duas expressões aqui é mais fácil da gente integrar? Né? Então é mais fácil a gente integrar essa coisa aqui ou essa coisa aqui? Tá? Na minha opinião, é mais fácil de integrar isso daqui, né? Por quê? Porque isso daqui vai ser 2, a integral de 1 sobre x menos 4 dx, mais 3, a integral de 1 sobre x mais 1 dx. Isso daqui eu posso fazer uma substituiçãozinha, né? U igual a x menos 4. Vai ficar a integral de 1 sobre u, e isso é o logaritmo, né? Então isso daqui é 2 ln do módulo de x menos 4, e mais 3 ln do módulo de x mais 1, tá? E mais a constante. Então, se eu tenho essa minha função racional escrita nesse formato aqui, né, na decomposição em frações parciais, então eu consigo calcular essa integral. Então, o que a gente vai ver nessa aula é, dada uma função racional, encontrar a decomposição em frações parciais dessa função racional. E para fazer isso, a gente vai precisar, primeiro, né, de uma definição. Então a definição é de função racional própria e imprópria. Então uma função racional ela é dita própria se o grau do numerador é menor do que o grau do denominador, né? Então, se o grau do que eu tenho aqui em cima é menor do que o grau do que eu tenho aqui embaixo, essa função vai ser própria, né? Então, essa função aqui, tá? É um exemplo, né, de uma função racional própria. Vamos ver dois exemplos aqui, mais dois exemplos, né? Então, x ao quadrado mais x menos 1 dividido por x ao quadrado mais 2x. Essa função aqui é uma função imprópria. Então, isso daqui é uma função imprópria. Por que ela é imprópria? Porque o grau do numerador não é menor do que o grau do denominador, né? Ele é igual.
Então, esse outro exemplo aqui, o grau do numerador é 3, o grau do denominador é 7. Então, o grau do numerador é menor que o grau do denominador. Então, esse daqui é um exemplo de uma função racional própria. Tá? São dois exemplos para vocês. A gente vai precisar dessa definição, porque o que a gente vai ver aqui, né, agora, nesse instante, ele vale só para funções racionais próprias. Tá? Então, o que a gente vai ver aqui agora é como decompor uma função racional própria. Então, uma função desse tipo aqui. Tá? Função desse tipo aqui, a gente vai ver depois como a gente trata isso. Então, bom, se eu olhar para esse meu exemplo aqui, tá? Eu quero calcular a decomposição, então eu quero sair daqui e chegar aqui. Tá? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é fatorar completamente o meu denominador. Então, aqui, né, eu tinha esse polinômio aqui embaixo, no denominador, e para vir para cá eu precisei encontrar os fatores dele, né? Tá, pessoal, eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, né, sobre como fatorar um polinômio, tá? Seria bom que vocês dessem uma olhada nesse vídeo. Então, a gente vai precisar fatorar completamente o denominador, tá? E essa fatoração, tá? Depois que a gente fizer esse passo aqui, o meu denominador ele vai ser escrito como fatores lineares, tá? Fatores dessa forma aqui, né? Expressões dessa forma, ou polinômios de grau 2 que não têm raízes reais, né? Que vão ter só raízes complexas. Então, esse é o primeiro passo, a gente já vai ver alguns exemplos disso, tá? Então, na verdade, vamos pegar esse mesmo exemplo aqui. Então, vamos partir 5x menos 10 sobre x ao quadrado menos 3x menos 4, tá? Essa daqui é a função que eu quero escrever, que eu quero decompor. Então, o meu denominador é x ao quadrado menos 3x menos 4. E eu sei que esse carinha se fatora, então, como sendo x mais 1 vezes x menos 4. Esses aqui são os meus dois fatores. Agora, o segundo passo é escrever essa fração aqui como uma soma. Tá? E que soma vai ser essa? Então, eu tenho aqui a minha função racional. Eu quero escrever isso como... então, essa soma vai ser o seguinte, né? Eu vou pegar cada um dos fatores aqui e vou escrever assim. Tá? Então, estou separando, né, para cada um desses dois fatores aqui. Então, se eu tenho fatores de grau 1, o que eu vou ter aqui em cima é só uma constante, tá? Se eu tiver um fator aqui de grau 2, aqui em cima vai ser um polinômio de grau 1, polinômio genérico de grau 1. A gente vai ver um exemplo disso depois. Então, aqui dois fatores, tá? Multiplicidade 1. Eu vou escrever isso daqui. Então, agora o próximo passo é fazer de novo aquele MMC. Então, aqui o MMC vai ser o produto, né? X mais 1, x menos 4. Então, aqui, né? O que vai ficar aqui em cima? Bom, pega isso, divide por esse carinha aqui, vai sobrar só x menos 4. Então, eu tenho aqui a vezes x menos 4. E pega isso, divide por x menos 4, sobra só x mais 1 vezes esse b, né? Então, b vezes x mais 1. Então, isso daqui vai ser igual a mais b vezes x, né? Fazendo as continhas aqui em cima, menos 4a mais b. E tudo isso dividido por esse produto aqui, que vai dar o meu denominador, né? Então, agora, isso daqui tem que ser igual a isso. Tá? Então, o que eu quero fazer aqui é encontrar esses valores de a e b, né? Então, se isso daqui é igual a isso, bom, o denominador é o mesmo, então eu posso cancelar. Então, isso daqui vai ter que ser igual a isso daqui. Tá? E agora, né? Quando é que essas duas coisas aqui em cima vão ser iguais? Bom, elas vão ser iguais quando os coeficientes de x vão ser os mesmos, né? Então, aqui o que eu tenho multiplicando x é 5, e aqui o que eu tenho multiplicando x é a mais b. Então, aqui, a mais b tem que ser igual a 5, e o termo constante aqui é menos 10, e aqui é essa coisa. Então, menos 4a
mais b tem que ser menos 10. E aqui eu caí num sisteminha. Então só o que eu tenho que fazer agora é resolver esse sistema. Então daqui eu tiro que b é igual a 5 menos a. Então substituindo aqui nessa equação, eu tenho menos 4a mais 5 menos a igual a menos 10. Então aqui menos 5a igual a menos 15. Portanto, a igual a 3. E se o meu a é igual a 3, o meu b ele vale 2. Então, ou seja, né, essa minha coisa aqui é igual a, que é 2 sobre x mais 1, e mais y 3, né? E mais b, que é 2 sobre x menos 4. Então, aqui está a minha decomposição, né, dessa função racional aqui. Tá? Então, a gente tem esses 2 ou 3 passos, né? Então, o primeiro deles, mais importante, é fatorar completamente o meu denominador. Preciso encontrar todas as raízes, né, desse denominador. O segundo passo é escrever essa fração como uma soma, tá? Como eu fiz aqui. E o último passo é, então, né, calcular o mínimo múltiplo comum aqui e depois igualar os coeficientes para obter um sisteminha e encontrar essas constantes a e b. Então, exemplo disso, tá? Vamos encontrar a decomposição em frações parciais dessa minha função racional aqui. Então, primeiro passo, né, é fatorar o meu denominador. Então, o denominador é x ao cubo menos 4x. Aqui eu posso colocar um x em evidência, né? Então, vai ficar x vezes x ao quadrado menos 4. E para esse meu polinômio aqui, as raízes são x igual a 2 e menos 2, né? Então, isso daqui eu posso escrever como sendo x mais 2 e x menos 2. Então, aqui, polinômio de grau 3, encontrei 3 fatores lineares, a fatoração acaba por aí. Então, agora, o segundo passo é escrever essa minha função racional como uma soma, né? Então, aqui, para cada um desses fatores, eu vou ter uma parcela aqui, então, uma constante a sobre o meu primeiro fator, mais uma constante b, que eu tenho que encontrar, sobre o meu segundo fator, e mais uma constante c sobre o terceiro fator. Então, agora a gente vai colocar tudo sobre o mesmo denominador, né, que vai ser o produto. Né? E agora aqui em cima, né, então, é essa coisa aqui dividido por x. Então, aqui vezes a, então isso aqui vai ficar a. X mais 2, x menos 2. Aqui eu vou ter, então, essa coisa dividido por x mais 2 vezes b, então bx, x menos 2. E essa coisa aqui dividido por esse cara vezes c, né? Então, c vezes x, x mais 2. Então, isso daqui vai ser igual, né? Agora eu vou colocar os x em evidência. Tá? Então, aqui eu tenho a vezes x mais 2 vezes x menos 2. Então, x mais 2, x menos 2 é x ao quadrado menos 4. Então, eu tenho ax ao quadrado menos 4a. Aqui eu vou ter bx ao quadrado menos 2bx. E aqui eu tenho cx ao quadrado mais 2cx. Né? Tudo isso dividido por esse produto, que é x ao cubo menos 4x. Então, aqui, né, eu tenho x ao quadrado, que multiplica a mais b mais c. X, que multiplica menos 2b mais 2c. E termo constante é só esse menos 4a aqui. Dividido por x ao cubo menos 4x. Então, agora aqui a gente vai comparar os coeficientes, né? Porque isso daqui tem que ser igual a isso daqui. Então, aqui, né? Termo constante desse lado aqui, né? Disso daqui tem que ser igual ao termo constante disso daqui. Então, o termo constante é essa coisa aqui, tem que ser igual a isso daqui. Agora, né? O que multiplica x desse lado aqui
que é essa coisa, tem que ser igual ao que multiplica x aqui no numerador, que não tem, né? Isso aqui seria como sendo 0 vezes x. Então essa coisa aqui tem que ser igual a 0. E a mesma coisa vai acontecer para o coeficiente de x ao quadrado, né? Que multiplica x ao quadrado desse lado é isso daqui. Tem que ser igual ao que multiplica x ao quadrado desse lado aqui, que é 0, né? Como se fosse 0. Então isso daqui também tem que ser 0. Então disso eu tenho o meu sistema, né? Menos 4a tem que ser igual a 5. Menos 2b mais 2c tem que ser igual a 0, né? Que é o que multiplica x aqui. E a mais b mais c também tem que ser igual a 0, que é o que está multiplicando x ao quadrado aqui desse lado. Então, desse sistema, eu tenho que a é igual a menos 5 quartos. Daqui eu tiro que b é igual a c. Né? E daqui eu tiro que, bom, se b é igual a c, aqui eu tenho a mais 2b igual a 0. E aí, portanto, o meu b é menos a sobre 2, que é mais 5 sobre 8. Né? E isso é igual ao c. Então, ou seja, né? 5 sobre x ao cubo menos 4x, isso daqui vai ser a dividido por x, então menos 5 dividido por 4x, mais b dividido por x mais 2, então mais 5 sobre 8, vezes x mais 2, e mais c também é x sobre 8, x menos 2. Tá, então essa daqui é a minha decomposição em frações parciais dessa minha função aqui. Então, continuando, pessoal, agora a gente vai ver alguns casos especiais, né, dessa decomposição em frações parciais, tá? Então, o primeiro deles é quando a gente tem um fator de grau 2, né, ou quando a gente tem raízes complexas. Então, aqui, né, quando eu tenho a minha função f de x, a minha função racional, que é um p de x sobre um q de x, tá? Então, lá no primeiro passo, né, eu ia fatorar esse meu polínômio q de x. Então, eu ia escrever ele como sendo, bom, encontrei aqui uma raiz, x menos 1, x menos 2, outra raiz. E aqui eu vou ter um fator que não tem raízes reais, né? Então, esse vai ser um polinômio de grau 2. Então, nesse caso, quando eu tenho um fator de grau 2, a minha decomposição, né, quando eu fizer aquela soma, que é o meu segundo passo, vai ser um pouquinho diferente. Eu vou escrever, então, né, f de x. Bom, aqui eu vou ter polinômio de grau 1, polinômio de grau 1 e esse daqui de grau 2. Para esse polinômio de grau 1, fator de grau 1, né, eu vou ter aqui uma constante dividido por esse fator. Aqui é a mesma coisa, uma constante b dividido por esse fator. E aqui, como esse fator é um fator de grau 2, aqui em cima eu vou ter um polinômio de grau 1, né, 1. O grau sempre 1 é menos cx mais d sobre esse meu fator. Tá? Então é assim que vai ficar a minha decomposição. E aí, a partir disso, eu fazer a mesma coisa, né? Calcular o mínimo múltiplo comum e encontrar essas constantes a, b, c e d aqui em cima. E agora, o segundo caso especial que eu posso ter é quando esses meus fatores aqui eles se repetem na minha fatoração. Então agora o segundo caso especial é quando o fator linear ou esse fator quadrático aqui, ele tem multiplicidade maior do que 1. O que é a multiplicidade? É o número de vezes que esse fator aqui aparece na fatoração do meu denominador. Tá? Então, né, por exemplo, se eu pegar o meu denominador, que é esse q de x, encontrar a fatoração dele, e eu encontrar, por exemplo, x menos 1 ao cubo, vezes x mais 1. Tá? Esse fator aqui, x menos 1, ele aparece 3 vezes, né? Ele tem multiplicidade 3. Então aqui, quando eu montar o segundo passo, né, que eu escrever
a soma, né, essa soma aqui, tá? Como é que vai ficar? Como esse fator aqui tem multiplicidade 3, eu vou ter 3 parcelas referentes a esse fator aqui. Então, a primeira parcela é 1ax menos 1, né, como eu tinha aqui. Agora, a segunda parcela é 1b com esse fator elevado ao quadrado. E a terceira parcela é uma outra constante c dividido por esse fator elevado ao cubo, né, que é a mesma potência que eu tinha aqui. E mais, né, então a parcela referente a esse fator aqui, que é 1d sobre x mais 1. Né? Multiplicidade 1 aparece uma única vez, então parcela é isso daqui. Multiplicidade 3, eu vou ter 3 parcelas nessa soma aqui. Tá? E aí, de novo, a partir desse ponto, calcula o mínimo múltiplo comum e encontra essas constantes a, b e c aqui em cima. Então, exemplo, calcular essa integral aqui, né? Integral de uma função racional. A gente vai resolver isso utilizando decomposição em frações parciais. Então, aqui está a minha função racional, o meu denominador é isso daqui. Então, o primeiro passo é fatorar esse denominador. Então, né, x ao cubo menos 2x aqui é ao quadrado, tá? Então, menos 2x ao quadrado. Então, isso daqui eu posso colocar um x ao quadrado em evidência. Então, isso é x ao quadrado e vai sobrar só x menos 2. Então, aqui eu já tenho a minha fatoração, né? Aqui é a mesma coisa, né? Como se eu tivesse x menos 0 ao quadrado e x menos 2. Então, esse fator aqui tem multiplicidade 2 e esse fator aqui tem multiplicidade 1. Então, como é que vai ficar a minha soma, né? Que é o meu segundo passo nessa resolução. Então, eu tenho 2x mais 4 dividido por x ao cubo menos 2x ao quadrado. Tá? Então, como é que a gente vai escrever a soma? A gente vai olhar para os fatores, né? Esse meu primeiro fator aqui é um fator linear com multiplicidade 2. Então, eu vou ter um a sobre x mais um b sobre esse mesmo fator elevado ao quadrado, né? Que é o que eu tenho aqui. E agora mais, né, uma outra parcela, um c, com esse fator aqui x menos 2. Tá? Então agora a gente vai fazer o mesmo de sempre, né, colocar tudo sobre o mesmo denominador. Nesse caso aqui é x ao quadrado, tá? Não vai ser o produto de todo mundo, é só x ao quadrado vezes x menos 2. E o que vai ficar aqui em cima? Bom, isso daqui dividido por x vai ficar x vezes x menos 2 vezes a. Então, ax, x menos 2. Agora, esse cara dividido por x ao quadrado vezes b. Então, b vezes x menos 2. E esse cara dividido por x menos 2 vezes c. Então, cx ao quadrado. Então, agora, colocando o x em evidência, né? Aqui eu tenho ax ao quadrado. Aqui eu tenho cx ao quadrado, então x ao quadrado que multiplica a mais c. Aqui eu vou ter menos 2ax. Aqui eu vou ter mais bx. E aqui eu vou ter menos 2b. Né, o termo constante. E isso dividido por esse produto, que é x ao cubo menos 2x ao quadrado, é justamente isso daqui. Então, de novo, né, se essas duas coisas são iguais, né, se isso é igual a isso, então o termo constante aqui tem que ser igual ao termo constante aqui, né, ou seja, menos 2b tem que ser igual a 4. Agora, o que multiplica x aqui, né, tem que ser igual ao que multiplica x aqui. Então, menos 2a mais b tem que ser igual a 2. E o que multiplica x ao quadrado aqui tem que ser igual ao que multiplica x ao quadrado aqui, que é 0, né? Então, a mais c, isso daqui tem que ser igual a 0. E aí, resolvendo, então daqui eu tiro que b é igual a menos 2. Se b é igual a menos 2, então aqui eu tenho que menos 2a é igual a 4. Então, a é igual a menos 2.
E se o A é menos 2, então isso quer dizer que o C vale 2. Então aqui encontrei quem são A, B e C. E aí eu posso, né, voltar para cá. Então a minha função racional ela é A sobre x, então menos 2 sobre x, mais B sobre x ao quadrado. Então menos 2 sobre x ao quadrado. E mais C, que é 2 sobre x menos 2. Então, portanto, né, essa integral aqui, a integral de 2x mais 4, x ao cubo menos 2x ao quadrado dx, isso daqui é igual à integral de menos 2 sobre x, menos 2 sobre x ao quadrado, e mais 2 sobre x menos 2 dx. Tá? E essas integrais agora ficaram mais fáceis de serem calculadas, né? Aqui eu tenho a integral de menos 2 sobre x, então menos 2 é constante. Integral de 1 sobre x, isso é ln do módulo de x, né? Aqui menos 2, integral de 1 sobre x ao quadrado, isso é menos 1 sobre x. E aqui mais 2 a mesma coisa, ln de x menos 2. Tá? E mais uma constante, que é uma integral indefinida. Tá? Então, o valor dessa integral aqui é essa coisinha aqui. Pessoal, então mais um exemplo aqui. Tá? Escrever essa, né, decompor essa função racional aqui em frações parciais. Então, aqui o meu denominador ele já está fatorado, eu não preciso fazer nada. Eu tenho aqui um fator de grau 1 e aqui eu tenho um fator de grau 2. Tá? Só que se eu tentar fatorar mais ainda, né, eu vou encontrar raízes complexas. Então esse fator ele fica assim. E, além disso, ele tem multiplicidade 2. É um fator que aparece 2 vezes. Então como é que vai ficar a minha decomposição nesse caso? Bom, para esse fator de grau 1, né, isso é uma constante, dividido por esse fator. Então multiplicidade 1 é só isso daqui. Agora, para esse fator aqui, ele é um fator de grau 2. Então, aqui em cima eu vou ter um polinômio genérico de grau 1, em esse formato aqui, dividido por esse carinha aqui. E mais, né, como ele tem multiplicidade 2, eu vou ter duas parcelas aqui. Então, mais outro polinômio genérico de grau 1, então dx mais e, dividido por esse fator ao quadrado. Tá? Então, essa daqui vai ser a decomposição dessa função racional aqui. Né? O polinômio de multiplicidade 1, né, aparece uma única vez, uma única parcela. Fator com multiplicidade 2, duas parcelas. Né? Fator de grau 1, aqui só uma constante. Fator de grau 2, aqui polinômio de grau 1. Pessoal, então só uma observação, né? Eu falei lá no começo do vídeo que esse método se aplicava para funções racionais próprias. Então, se a função é própria, né, se o grau do numerador é menor que o grau do denominador, eu posso fazer isso daqui. Tá? Agora a gente vai ver o que fazer quando a função racional é imprópria. Tá? Nesse caso, a gente vai precisar calcular essa divisão de polinômios. Então, por exemplo, essa função racional aqui, tá? Ela é uma função racional imprópria, né? Porque o grau do numerador não é menor que o grau do denominador, ele é igual. Então, isso daqui é imprópria, então se eu tiver que calcular a integral disso daqui, eu não vou poder utilizar frações parciais, tá? Então, o que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai pegar e calcular essa divisão. Então, a gente vai dividir x ao quadrado mais 1 por x ao quadrado mais x mais 1. Tá? Então a gente vai fazer uma divisão de polinômios. E eu vou linkar aqui também de novo o vídeo em que eu falo sobre isso, tá? Divisão de polinômios com mais detalhes. Então, divisão de polinômios, né? É isso daqui. O objetivo sempre é eliminar esse carinha aqui de maior grau. Então aqui vai ficar 1, né? Então eu vou ter 1
vezes x ao quadrado, que é x ao quadrado, mais 1 vezes x, que é x, mais 1 vezes 1, que é 1. Então, quando eu faço essa subtração aqui, x ao quadrado menos x ao quadrado é 0. E aqui vai ficar menos x e 1 menos 1 é 0. Então, o que isso daqui quer me dizer? Né? Isso quer me dizer que x ao quadrado mais 1 é a mesma coisa que esse quociente vezes x ao quadrado mais x mais 1 mais o resto, que é menos x. Tá? Então, o que isso vai me ajudar? Bom, né? Eu tenho aqui x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado mais x mais 1. Tá? Esse meu x ao quadrado mais 1 aqui, ele se escreve dessa forma aqui. Então, isso daqui é x ao quadrado mais x mais 1 menos x. Agora, isso daqui eu vou separar em 2, né? Isso daqui é x ao quadrado mais x mais 1. Que é isso daqui, né? E menos x dividido por isso daqui. Então, aqui vai simplificar, vai ficar somente 1, e aqui vai ficar menos x sobre x ao quadrado mais x mais 1. Então, agora, né, se eu tivesse que calcular a integral disso daqui, reescrevendo isso daqui nesse formato aqui, aqui fica mais fácil de calcular a integral, né? Porque eu tenho aqui uma constante, tá? Em geral aqui a gente vai ter um polinômio, e aqui vai sobrar uma função racional que agora é própria. E para funções próprias, eu posso aplicar a decomposição em frações parciais. Tá? Então, quando a minha função é imprópria, eu vou calcular essa divisão, escrever assim, e aí aqui eu vou ter então um polinômio mais uma função própria. E aí na função própria, eu faço através da decomposição de funções de frações parciais.